se esforça, ela realmente se dedica, ela trabalha todas as crenças dela para que o seu crescimento seja diretamente proporcional. Quem esteve aqui na mentoria que eu fiz, junto com o Pedroca, nosso regional maravilhoso, na segunda-feira, me ouviu falar exatamente isso, que o nosso crescimento, ele é proporcional à superação das nossas crenças. Quanto mais crenças limitantes eu supero, mais crescimento eu tenho. Tanto pessoalmente, quanto financeiramente, quanto dos rankings da empresa. E essa pessoa, ela é a prova viva disso. Ela se inventou, se reinventou, se tudo que pôde, mais um pouco. Então, gente, me ajudem a receber a minha líder de Floripa, e já tem equipe em outros lugares. Me ajudem a receber com uma calorosa salva de claps, a minha sênior maravilhosa, minha diretora espetaculosa, Érica Bogas! Ó, clap. Uau, meu Deus! Sensacional isso! Tá gravando, tem que ouvir isso. Tô gravando para deixar bem registrado. Muito bom, muito obrigada. Pessoal, boa noite. Mila, não, minha câmera não tá liberada aqui. Não tá? Peraí, então. Deixa eu só... Vou te Só botar, o então. áudio, Vê se você consegue, Daia. Agora deu. Ah, agora sim! Olá, pessoal, tudo bem? E além de tudo é linda, pessoal. Eu atraio mulher bonita para minha equipe. Jesus amado. Semelhante atrai semelhante. Nós estamos todos juntos por isso, com toda certeza. E eu não tenho dúvida que essa empresa e essa conexão que a gente está aqui é porque a gente tem algo de muito em comum, todos nós, e de algo de muito forte também, né? Um propósito muito grande. Então, eu digo que essa empresa, né, eu falo, é uma frase bem forte mesmo, mas eu repito e não canso de dizer que essa oportunidade, essa empresa, esse negócio, a Camila, toda a liderança, né, me ajudando, eu digo que essa oportunidade me tirou do caixão. Porque eu nasci de novo, né? Eu enxerguei novas possibilidades, eu me enxerguei de novo, e apesar de todos os cursos que eu já fiz na minha vida, e apesar de todas as conquistas que eu já tive, eu nunca cresci tanto, eu nunca fiz conexões tão fortes e tão incríveis. Então, e fácil? Claro que não, né? Se fosse fácil, não teria graça. E aí é que está a grande diferença, é de quem persiste, de quem continua. Então, eu tenho uma gratidão imensa e agradeço aqui publicamente a Camila, né, que sempre esteve muito próxima, sempre me ajudou em todos os momentos das minhas questões pessoais mesmo, dos problemas pessoais que eu tive. E daqui para frente é só sucesso e alegria, e todos podem contar comigo, porque nós estamos aqui para conquistar realmente a vida que a gente sempre sonhou, né? Então... Gente, eu esqueci de dizer que ela é advogada e coach empresarial, tá? Essa mulher, essa bichinha, não fica por menos, não. Ela é poderosa. Então, vamos lá compartilhar aí um pouco da nossa experiência. O teste das cores é um teste que o Marquiacera usa, né? Acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar. Mas esse teste, na verdade, ele é um teste de perfil comportamental utilizado já há muitos anos por várias empresas, né? Justamente para definir quais são as principais características das pessoas e adequar o nosso principal comportamento com as habilidades daquilo que a gente vai desenvolver. Então, esse teste, ele define, né? Ele agrupa as pessoas em 4 perfis. Esses perfis, no teste DISC, que é o tradicional, o teste das cores, eles são dominante, influente, o estável e o condescendente. Cada um desses representa uma cor.
Então, o teste que vocês fizeram hoje é justamente para identificar desses perfis qual é a tua cor, para que a gente possa fazer a devolutiva aqui com vocês. Então, aproveitem muito, isso não se trata só da World Venture, se trata de vocês se conhecerem, porque quando a gente se conhece, nossos resultados são maiores. E quando a gente lida com os nossos leões internos, os nossos sabotadores, as nossas qualidades, o nosso resultado é muito mais efetivo. Então, eu gostaria que vocês começassem compartilhando comigo aí no chat qual é a cor de vocês. Espero que todos tenham conseguido fazer, mas mesmo quem não conseguiu, aproveite tudo e depois vocês façam o teste. Então, me mandem aí, vamos ver como é que tá esse Brasil colorido. Quero ver quem é quem aqui. Amarelos, vermelhos, verde. Hoje vai ser o Zoom mais colorido de todos os tempos. Vamos ver aqui. Cadê? Não tem nenhum azul aí? Os azuis estão tudo fazendo festa? Ah, Ju apareceu, Ju. Ó, tem amarelo, tem azul com amarelo. Bastante amarelo, hein? Verde com vermelho. Tem alguns bons vermelhos aqui também, viu? Ah, azul tá na Copa. Muito bom, muito bom. E o legal, pessoal, é que vocês conheçam todos os perfis, não só o perfil da cor de vocês, porque a gente vai lidar com todas as pessoas de todas as cores. Então, hoje, de tanto estudar isso, eu, de maneira geral, já identifico as pessoas logo que eu começo a conversar com elas. E toda vez que eu vou apresentar para alguém, eu já pergunto algumas coisas para tentar identificar qual é a cor dela. Então, realmente estudem isso, o máximo que vocês puderem. Pode pesquisar no Google, né? Teste DISC, ó, assim que escreve. Deixa eu escrever aqui para vocês. Esse teste é o teste das cores. Pesquisem, estudem, porque isso realmente muda bastante, faz com que a gente vá mais consciente para, desde o convite, se a gente puder ter a característica, né? Quando eu vou apresentar para alguém ou algum convidado de algum downline, eu pergunto: o que essa pessoa gosta de fazer? O que ela faz, né? Quais são as características dela? Qual é o comportamento dela? Só assim a gente já começa a perceber cada um, tá? Então, depois, como pesquisa diz que mandei ali para vocês receberam? Pode pesquisar, o teste diz que é um teste de perfil comportamental. Não mandei o site, eu só mandei o nome. Deixa eu ver agora aqui se vai. Diz que assim, ó. Pessoal, uma coisa a Erika falou muito certa. Eu, como psicóloga e coach, que sempre trabalhei com desenvolvimento humano, o autoconhecimento, ele é a priori, ele é anterior a qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida. Porque senão qualquer caminho serve. Porque senão a gente não consegue conversar com a pessoa que está na nossa frente na hora de convidar, apresentar, fechar e duplicar. Porque o objetivo é a gente formar equipes também. Então, esse teste, ele é importantíssimo para você partir do princípio de que você se conhece, de que você sabe quais são os seus pontos fracos, seus pontos fortes e quais são os do seu prospecto, da sua equipe, do seu upline também, para que você aprimore as relações. E tendo isso aprimorado, vocês podem ter certeza que os resultados de vocês vão ser muito grandiosos, vão ser exponenciais. Bom, pessoal, então aí como vocês estão anotando para pesquisar o teste DISC, anotem também as cores, tá? Porque cada site, cada local que faz esse teste usa uma cor, nem sempre a mesma cor que a gente usa aqui. Então, gostaria de trazer essa clareza para vocês, até para que vocês possam se aprofundar mais nisso, tá? Então, o D, que é o dominante, é o vermelho.
aqui no nosso teste das cores, tá? O I, que é o influente, ele é o nosso azul. O S é o estável, ele é o nosso amarelo. E o C, que é o condescendente, é o verde. Ok? Anotem aí, quem anotou, coloca aí no chat para o pessoal já gravar isso, porque aí quando vocês pesquisarem, se fizerem até algum outro teste em relação a isso, vocês já vão saber o que significa aqui com as nossas cores. Esse teste, inclusive, é um teste que ele é cobrado, ele é caro, custa em torno de 200 a 500 reais para ter um teste com um relatório completo sobre isso, tá? Então, vocês vão ver algumas coisas gratuitas, mas vão ver que, na verdade, se você quiser ter mais profundidade, vai ter um custo. E nós estamos disponibilizando essa oportunidade para vocês, então aproveitem mesmo, tá? Então, vamos lá. Paola, esse que você fez são referente dos animais, né? Essas siglas são paralelas também com o teste das cores. Então, vamos começar, para que a gente possa aproveitar aí tudo isso, anotem tudo, depois a gente compartilha um pouco mais. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Coloquem para mim aí o número 1, se vocês estiverem vendo a minha tela já. Perfeito, então. Isso, esse teste que vocês fizeram, que tem as letras, é a mesma coisa. Lá no final tem o resultado com as cores, certo? Ele é uma analogia do teste DISC. Então, vamos que vamos. Eu vou pedir para vocês anotarem as dúvidas e colocar só no final, para ninguém se distrair com o chat, tá? Só se tiver algum problema técnico, a Camila vai acompanhando aí. Fora isso, as dúvidas, comentários, deixa para depois. Vamos ficar bem focado aqui para anotar e aprender tudo em relação às cores, combinado? Qual o significado, Marinês, da cor? Dominante é o vermelho, que é o D. O I é o influente, é o azul. O S é o estável, que é o amarelo. E o C é o condescendente, que é o verde. Vamos lá, então. Então, a Camila já me apresentou, mas reforçando um pouquinho da minha história, né? Eu sou advogada, advoguei durante muitos anos, mas desde muito nova também empreendi, falo que comecei novinha vendendo sanduíche natural na escola, sempre gostei de estar envolvida com isso. Vou dar algumas dicas, vamos ver se vocês descobrem minha cor no final, hein? A minha e da Camila, nós não vamos contar, vamos ver se vocês realmente estão prestando atenção, aí vão ter que adivinhar nossas cores. Eu adoro, sempre adorei resultados, sempre adorei ganhar dinheiro, sempre busquei essas questões, mas sempre gostei também de desenvolver pessoas, de ajudar pessoas. E me formei como advogada, né? Sempre com o intuito de querer fazer justiça, advoguei mais de 10 anos. Depois também fiz gestão ambiental, trabalhei com consultoria na área de gestão de pessoas, de TI, então eu sou um pouco bombril aí, já conheço um pouco de cada área. Mas o coaching foi um divisor de águas na minha vida pessoal, né? E através disso, eu fui uma das primeiras coaches a se formar no Brasil. Eu comecei a estudar e fazer muitos cursos, fiz cursos também fora do país e tudo mais. E, através disso, eu vim me desenvolvendo ainda mais dentro da área do empreendedorismo. E foi quando eu comecei realmente a buscar novas oportunidades de empreender que não tivessem linkadas com os principais desafios aí que o mercado empreendedor tem no Brasil hoje, né? De ter uma estrutura física, muitos funcionários, muitos custos, eu não queria nada disso. E quando a gente pede as coisas para o universo com clareza, ele entrega, né? Então, quando eu encontrei a World Ventures, veio justamente por conta da minha listinha que eu tinha colocado para o universo de algo que eu queria para mim.
E eu digo que esse é o modelo mais sensacional que eu já conheci para empreender. Se alguém aqui ainda tem dúvida, ou se alguém aqui ainda está sofrendo, porque fala, é difícil convidar, ou é difícil fechar, ou é difícil isso e aquilo, é porque realmente vocês nunca empreenderam na vida. E essa é a melhor e maior oportunidade que vocês podem ter de aprender a empreender. Para quem já empreende, tenho certeza que não vai ter essas questões, né? Então, sejam todos muito bem-vindos a esse universo e aproveitem, porque aqui é a maior escola que a gente pode ter da vida e para empreender, para aprender a empreender mesmo. E eu não conheço nada tão sensacional igual isso, porque eu digo que o marketing multinível, ele nos coloca de frente com as nossas principais limitações, com as nossas maiores limitações. E tudo em que a gente não está tendo resultado na vida está ligado com uma limitação nossa, uma responsabilidade só nossa. E aqui nós temos a oportunidade de bater de frente com ela, olhar para ela e pedir socorro para um universo de possibilidades e de pessoas para enfrentar isso. Então, eu digo como o Renan diz, né? Agora ou nunca. Se joguem, aproveitem para crescer, porque quando a gente cresce, nossos resultados crescem. Então, divirtam-se aí com as cores. Eu gostaria que vocês colocassem rapidamente aí no chat o que é que vocês poderiam fazer para que esse treinamento realmente seja produtivo, né? O que vocês podem fazer para valer a pena, de fato, esse treinamento? O que vocês me dizem? Estão me ouvindo? Eu não estou vendo aqui o chat. Participar, aproveitar ao máximo. Não entendeu? O que você pode fazer para que esse treinamento seja de fato produtivo? Que ele realmente seja útil para você? Dito por outras palavras, qual é o seu compromisso nesse treinamento aqui para que ele seja o máximo de produtivo possível? Ótimo, isso mesmo. Foco, nenhuma distração. Estar 100% presente. Dar 100%, estar 100% presente não é ficar como nos grupos e falando e respondendo, é estar 100%. Isso vai fazer, de fato, vocês internalizarem e assumirem isso, tá? Então, podem ir batendo foto a hora que tiver alguma tela, depois vocês vão compartilhar nos grupos com as pessoas, mas agora focadíssimos, tá? Então, adorei. Muito bom. Esse pessoal é bom demais, né? Bom, agora então, valendo, hein? Esqueçam o chat agora e foco total aqui. Primeira coisa que é importante a gente entender é que a gente está falando, querendo ou não, o nosso processo é um processo de vendas, né? O que é vendas? É levar algo para alguma pessoa, né? É levar uma solução para alguma pessoa. E a gente precisa entender esse conceito, porque nós temos muitas crenças sobre venda, sobre vender, e todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta que venda para ele, né? Então a gente primeiro precisa entender que esse nosso trabalho está ligado com isso. E todo o processo de venda, ele trata-se de um processo de comunicação. Se eu me comunico bem, eu realmente consigo passar a mensagem do que a pessoa quer. Então, depois a gente pode até fazer um treinamento mais focado em vendas, isso é só uma introdução sobre essas dicas, mas antes de qualquer coisa, quando eu vou fazer um convite, quando eu vou fazer uma apresentação, eu tenho que ser profissional, eu tenho que entender que eu estou buscando levar para aquela pessoa uma solução para alguma necessidade dela. Essa é a realidade. Existem necessidades e nós temos várias soluções na nossa mão. E o nosso papel é tentar entendê-la, o que é importante para ela, o que ela está buscando, para que a gente entregue de fato o que ela quer e não o que nós queremos. Por isso, nós precisamos conhecer todos os perfis. Porque quando eu atuo só dentro do meu cenário, do que eu enxergo, eu estou atuando, estou querendo levar para a pessoa o que é importante para mim. E isso não fecha. Agora, quando eu estou transformando prospectos em pessoas, em histórias, em vidas, aí sim eu fecho essa venda, eu fecho essa apresentação, eu fecho esse resultado. Então, primeira coisa é isso.
Começando que o convite já tem que ser profissional. Você tá falando de um negócio, gente. Você vai marcar com a pessoa, dê valor no seu tempo, dê valor na tua agenda, dê valor na forma como você convida, porque não é assim, então, será que uma hora a gente pode conversar? E aí a pessoa marca e depois ela descompromete com você. Você fala, não, tudo bem. Não, gente, pelo amor de Deus, já sejam pontuais desde essa hora. Né? Olha, eu tenho esse compromisso, marquei com você, está confirmado, porque minha agenda está corrida, eu quero saber se realmente você está comprometido. A gente tem que cobrar comprometimento das pessoas, porque as pessoas não têm, muitas vezes, mas porque você não valoriza o teu tempo, então ela também não vai valorizar, tá? Então já começa por aí. Seguindo, então, lembrando agora aqui das características principais de cada cor, só uma revisão de algumas características gerais que a gente já começa a prestar atenção e que a gente já pode identificar qual é a cor da pessoa, mesmo sem ela fazer o teste. A cor azul, ela tem principais características dela. É uma pessoa carismática, confiável, entusiasta, é popular, gosta de fazer amizade, é super sociável. E ela é ligada com relações, né? Gosta de pessoas. É uma pessoa extremamente extrovertida. O vermelho, ele já é bem competitivo, é audaz, é direto, é persistente, é focado em resultados, gosta de tarefas, de coisas, e também é extrovertido. O amarelo é amigável, é mais relaxado, é mais empático, sabe escutar, né? É uma pessoa que está sempre disposta a ajudar a outra e também gosta de relações, de socializar. E é uma pessoa mais introvertida, mais reservada. E o verde, ele é extremamente analítico, detalhista, cortês, de alta qualidade. É uma pessoa paciente, mas extremamente detalhista, gosta de ordem e é voltado para tarefas. Então, só desse slide aqui, né? Podem bater foto desse slide, guardar isso. Se vocês decorarem só essas características, vocês já vão começar a entender as pessoas mesmo sem elas fazerem o teste, tá? Ou seja, presta atenção aqui. Pessoas extrovertidas ou introvertidas é muito claro da gente perceber, né? O que é extrovertido? Aquela pessoa que fala espontaneamente, chega, já conversa, fala o que pensa. E o introvertido, ele é uma pessoa mais reservada, ele ouve com calma, ouve mais um pouco, fica na dele, para depois ele se expressar. Então, só por essas duas características, a gente já começa a selecionar algumas coisas. Depois, outras coisas que a gente pode observar, quando as pessoas são voltadas mais para tarefas, resultados, não é aquela pessoa que é muito de parar para conversar, de ficar fazendo brincadeira, tem uma missão para ela cumprir, ela vai ali, ela meio que quase nem vê quem está do lado. Então, são os vermelhos e os verdes. E aquelas pessoas que conversam, que falam até pelos cotovelos, são os amarelos e os azuis. Então, só essas características já nos ajudam a identificar as pessoas na hora de convidar, tá? E isso é muito importante, porque quando a gente vai convidar, a gente ainda não tem muitas informações sobre essa pessoa. Então, já decorem isso, que isso já vai ajudar bastante. Algumas vantagens aí em ser extrovertido ou introvertido, tá? Os extrovertidos, muitas vezes, têm amizades muito numerosas. Então, aqui a gente também já começa a entender algumas características de cada um, tá? Então, quando tem muitos amigos, são extrovertidos. Os introvertidos, eles têm amizades mais profundas, né? Às vezes são menos amizades, mas são amizades já de muito tempo, muita intimidade, tá? Os extrovertidos, eles brilham nas reuniões, nas apresentações, porque eles são os primeiros a falar. Ele não tem medo de se posicionar, de falar, de aparecer. E o introvertido, eles brilham nas reuniões porque eles primeiro analisam tudo, todas as colocações, ouvem tudo, depois ele faz um resumo e aí ele faz uma ótima conclusão, um ponto de vista que às vezes outras pessoas não prestaram atenção. Então, só aqui a gente já vai conhecendo um pouco mais cada um e cada potencial. Então, se eu, por exemplo, sou uma pessoa mais extrovertida, eu sei que eu já vou chegar falando, me expressando e vou usufruir disso. Se eu sou introvertida, eu sei que eu tenho que usufruir de fazer uma boa análise, fazer uma boa conclusão, talvez na hora de um fechamento.
Então, eu tenho que usar o que eu tenho de melhor. Os extrovertidos são melhores vendedores, porque eles falam já prontamente com o cliente. E o introvertido, eles são melhores vendedores porque eles escutam melhor, né? Porque os extrovertidos, às vezes, eles falham nisso. Eles não ouvem. Eles falam, e quer impor aquilo que ele pensa. O introvertido, ele ouve melhor. Mas, às vezes, também ele não faz a pergunta de fechamento, né? Ele não chega e fala, e aí, é Visa ou Mastercard? Aí ele fica, então, se uma hora você quiser fechar, você me avisa. Então, a gente precisa conhecer os dois lados para a gente ir se melhorando. O que é importante a gente entender aqui? O nosso perfil, a nossa predominância, né, do perfil, porque todos nós temos os 4 comportamentos. Claro que a gente vai se identificar com todas as características. Mas tem um que predomina, e é nesse que eu atuo, assim, é nesse que eu me performo, porque é esse que eu atuo com habilidade. Então, dificilmente, a menos que com muito esforço, muita consciência, eu mudo a minha cor, eu mudo o meu perfil. É possível? É possível sim. Mas eu não vou mudar 100%, né? Mas o que eu posso fazer? Eu posso ter comportamentos da outra cor e eu posso lidar com as fraquezas do perfil da minha cor, porque todos os 4 têm, né? Então, é importante a gente entender isso, entender que algumas características eu posso, sim, forçadamente mudar, mas a minha cor é a cor que vai sempre predominar. Então, eu tenho que aprender a lidar e usar o melhor dessa cor. Outro fator importantíssimo, né? A gente ouve muito dizer que o vermelho, ele predomina mais como resultado, tem cargos mais altos e mais rápidos, porque ele é muito focado em resultado e em ganhar dinheiro. Então, obviamente, ele vai atropela o que precisar no sentido de fazer acontecer, qualquer obstáculo ele vai fazer. Porém, ele também tem muitas limitações que ele precisa lidar. Então, a gente tem que aprender algumas características, sim, do vermelho no sentido de velocidade de resultado, mas a gente tem que entender que nós precisamos das 4 cores para performar, para tudo correr muito legal, para tudo ficar ótimo, para todos os resultados acontecerem, para a solidez da nossa equipe permanecer. Então, se eu sou uma determinada cor, eu tenho que me aliar com pessoas de outras cores. E eu vou ajudar aquela pessoa no que ela não é boa e ela vai me ajudar no que eu não sou boa. E aí sim a gente se transforma numa super mulher. Aí sim a Mulher Maravilha, né? O nosso símbolo ali. Então, isso é bem importante, a gente respeitar todas as cores, a gente lutar com as nossas limitações e, ao mesmo tempo, aprender com as outras cores para que juntos a gente possa virar uma potência, tá? Agora sim, falando das características aí de cada cor. Então, como eu falei, o vermelho, ele é o dominante, né? Quais são as principais características do dominante? Ele é líder, ele é muito exigente, muito perfeccionista, determinado, decidido, dinâmico, pragmático, radical. Ele é extremamente focado em resultados e, às vezes, até mesmo grosseiro com o que ele fala, o que ele impõe. Ele não mede as palavras, ele vai falar mesmo, né? E na hora de um fechamento, por exemplo, se a pessoa vem com objeção, o vermelho fala o quê? Ah, ok, é isso? Então tá, essa é a história que você está contando para você, né? Ok, mas eu não compro a tua objeção. Fora isso, qual é realmente o problema? Então o vermelho, ele já chega na lata, ele não fica muito preocupado com o que a outra pessoa vai pensar, tá? Quais são as principais características aí do vermelho? Ele já é um líder nato, porque como já diz o dominante, ele quer chegar dominando, ele quer mover as pessoas a fazer, ele tem muitos seguidores, ele é confiante, ele é focado, determinado, tem muita iniciativa, né? Começa muitas coisas, tem muitas ideias, quer sempre ver o resultado. O foco é no resultado. Se ele enxergar que ali, ele fazendo isso, ele vai chegar lá, ele vai fazer, tá? Então, se você tem pessoas na sua equipe que é vermelha, você sabe que ele vai fazer com você ou sem você, tá? Eles são impulsivos, às vezes não pensa muito, não tem muito tato para falar com as pessoas. Odeia pessoas que ficam dando desculpas, que ficam, ai, não fui porque foi isso, porque foi aquilo, não convidei porque, meu, mimimi. Não fala isso para vermelho, que o vermelho vai ficar enlouquecido com você. Tudo tem dinheiro envolvido. O que move o vermelho é o dinheiro, né? São os que mais ganham dinheiro no marketing multinível porque eles organizam, eles focam em resultado, buscam resultados, mas ele também precisa ter outras cores perto dele para minimizar em outros aspectos que ele não atua, né? Não escuta muito as pessoas, ele não acha que ele é dono da verdade, ele tem certeza.
né? O vermelho, ele acha que ele é Deus. E são muito competitivos. Então, se você tem alguém na tua equipe que é vermelho, você tem que desafiá-lo, tem que fazer de conta que ele que está decidindo, né? Você dá opções para ele, mas você faz de conta que ele que está decidindo, ele que está resolvendo como fazer, mas desafie ele, né? Ó, fala, ó, eu fiz tantos convites hoje, tantos fechamentos, e você? Ok? Vamos lá falando um pouquinho mais aí das principais características, né? O vermelho, ele é aventureiro, competitivo, é ousado, decidido, direto, inovador, persistente, não desiste por qualquer coisa, focado em resolver problemas, né? Sempre foco no resultado, com iniciativa. Na equipe, ele é um bom coordenador, ele é previdente, voltado para desafio, tem sempre, ele vai inovar, vai trazer uma nova perspectiva das coisas. Então, sempre inovador. E o ambiente ideal para o vermelho é um ambiente livre de controle, de supervisão, de detalhes. Não adianta querer ficar muito em cima dele, cobrando, querendo que faça do teu jeito. Ele precisa sempre de um ambiente que permita ele a pensar e projetar as coisas para o futuro, né? Para debater ideias, pontos de vista diferentes. Não pode ter rotina de jeito nenhum, né? Trabalho muito repetitivo, hora para entrar, hora para sair, jamais, né? E trabalho com desafios e oportunidades. Então, por isso que no marketing multinível o vermelho se dá muito bem, porque ele tem essa liberdade de atuação, tá? Mas sob pressão, né? Como é que o dominante fica, o vermelho? Ele fica exigente, nervoso, agressivo, egoísta, né? Ele olha mais para ele fica focado nele, ele fica... dá para ver nele que ele está irritado, nervoso. Então, se bota ele sob pressão, ele já solta aquela isca lá. E quais são as principais limitações, né? Para quem é vermelho aí, precisa olhar para essas questões e trabalhar esses pontos, né? Se aproveita muito da sua posição, faz exigências muito altas consigo mesmo e com as outras pessoas, então não relaxa nunca, não tem muito tato e diplomacia e se atribui a muitas coisas, né? Tá sempre abrindo novas coisas, novas formas, inventando, nunca tá bom, ele tá sempre se reinventando e sempre com muita pressa com tudo. E a emoção alta do vermelho é a coragem. Por quê? Porque o vermelho ele não pensa muito. Se ele vir que aquilo lá pode dar um resultado, ou dar dinheiro, ou trazer algum destaque para ele, ele pega e faz. Ele não fica muito analisando tudo. Por isso a coragem. Tá certo? Então, só compartilha aí comigo rapidamente. Os vermelhos de plantão concordam? Fez sentido aí? Para quem é vermelho, sim? Legal, valeu pelo feedback aí, então. Então, já entenderam, né, os seus pontos fortes, dominante é o vermelho. Pontos fortes do dominante, só que quais são os pontos fracos? Não lida muito bem com as pessoas, né? Então, não é aquela pessoa que tem paciência, às vezes, de ouvir, de cativar uma equipe. Então, precisa ter esse equilíbrio também com as pessoas, tá? Seguindo, então, aqui para a nossa próxima cor. Os azuis. Os azuis, eles são inspiradores, são pessoas que impressionam, que estão sempre querendo te influenciar, né? Ele quer sempre mostrar e convencer você do ponto de vista dele. Então, ele está sempre te induzindo a algo, tá? Esses são os azuis, os influenciadores. Mas quais são as principais características, né? O principal dele, que a gente sempre brinca, é que os azuis, eles gostam de se divertir, né? É festa, é fazer amizade. Eu brinco que o azul, ele faz amizade até com poste, se deixar. Então, tá ali conversando, daqui a pouco, mal conheceu a pessoa, já tá marcando fazer um churrasco, já tá marcando para ir em algum lugar, já convida para ir em casa. Então, eles adoram se divertir, aventuras, né? Estão sempre tentando novas coisas, amam viajar, então é ótimo aqui para nós também, né? Porque o vermelho, a principal característica é o lado de ganhar dinheiro, né? Já vamos pensando aqui como a gente pode abordar o nosso negócio para cada cor. Vermelho gosta de ganhar dinheiro, é o principal. O azul gosta de viajar, de se divertir, de festas, então, de fazer amizades, de conhecer outras pessoas. Então, a gente tem que destacar esses pontos, né? Então, eles são perfeitos para o marketing multinível porque eles fazem amigo com facilidade.
Então, eles conseguem ter um networking e gerar intimidade com as pessoas, né? E conversa com todo mundo, fala mais do que a boca fala pelos cotovelos mesmo. E traz muitas pessoas para a rede porque eles não falam, eles falam com muita naturalidade, promove tudo, eles induzem a pessoa a acreditar e a gostar daquilo que ele está falando, tá? Mas eles não são bons ouvintes. Então, eles precisam aprender a ouvir mais e também a falar menos, porque o azul, como ele fala muito, ele perde o time da venda, perde o time do fechamento e ultrapassa muito o tempo ali dele. Então, ele precisa ser mais focado em resultado para poder ter mais resultados no fechamento, ok? Quais são as principais características? Encantador, confidente, convincente, entusiasta, inspirador, otimista, persuasivo, popular, sociável, confiante. Na equipe, ele é sempre otimista, aquela pessoa que vai falar, não importa o que aconteça, vai dar tudo certo, vamos lá. Ele está sempre procurando deixar todo mundo bem, não gosta de conflito entre as pessoas, porque ele quer que todo mundo seja amigo, tá? Então, é criativo, também resolve conflitos, motiva os demais para alcançar os objetivos deles, e joga em equipe e negocia conflitos. Porém, como ele é muito sociável, ele também não gosta de cobrar resultado das pessoas, porque ele gosta sempre de parecer que ele é amigo de todo mundo. Então, tem que trabalhar com isso também, tá? O ambiente ideal tem que estar em contato com pessoas. Lembra que o azul, ele é extrovertido e gosta de pessoas. Então, ele precisa estar sempre em contato com pessoas, sempre destaca mais essa parte de estar se conectando e conhecendo novas pessoas. E é livre de controle de detalhes também, não é uma pessoa detalhista, não é muito organizado, né? Tem que ter liberdade de movimento, não pode ficar preso num único lugar. Debate para ouvir ideias também. E super democrático aí com tudo que ele faz. Mas sob pressão, ele se autopromove, ele fala muito dele, e ele fica muito otimista quando ele está sob pressão, fala mais ainda, e ele não é muito realista, porque como ele não é detalhista, ele vai olhando as coisas mais superficialmente, tá? E as principais limitações que os azuis precisam trabalhar, né? Não é muito atento para detalhes, então não está muito observando, às vezes não é muito bom fazer o follow-up, se passa nisso, ele não analisa muito as pessoas, então um pouquinho que ele conhece a pessoa, ele já pensa que já é amigo, ele não fica muito criterioso com isso, confia demais nas pessoas, e também às vezes se decepciona demais com as pessoas por conta da projeção dele. E não ouve em todas as ocasiões. Então, ouvir mais, porque como eu falei no início, o nosso trabalho ele é um processo de vendas e comunicação. E eu só vou poder entregar para as pessoas o que elas querem se eu ouvir a necessidade dela. Não é a minha necessidade que eu tenho que entregar para a pessoa, é a dela. Então, eu preciso ouvir um pouco mais do que falar, tá? Então, fiquem atentos com isso. E a emoção alta é otimismo. Tá sempre procurando ver as coisas pelo lado positivo e falando para todo mundo, no fim vai dar tudo certo, nananana, e aí ele vai motivando. Por isso que eu digo que todas as cores na equipe são importantes, né? Porque uma vai equilibrando a outra. E aí, então, os amarelos. Nós temos muitos amarelos hoje aqui, né? E quem são os amarelos? Os amarelos são especialistas, são sentimentais, são mais servidores, eles gostam de fazer as coisas pelo outro, gostam de ajudar o outro, fica muito feliz. Não adianta falar de dinheiro com o amarelo, né? O amarelo tem que falar para ele que ele vai poder contribuir para mudar a vida de muitas pessoas, que ele vai poder ajudar as pessoas a crescerem. Então, ele é mais reservado, né? Ele é um pouco mais introvertido, claro que quando dá oportunidade para ele falar, ele gosta de falar também, aí fala bastante, mas ele não é aquela pessoa que já chega falando, né? Primeiro precisa abrir aquela portinha para ele, aí depois ninguém segura. E ele é sempre amigável, tá sempre com aquela feição que parece que tá dando um sorrisinho por trás ali, de realmente criar conexão com as pessoas, tá? Porém, os amarelos, eles pensam muito para fazer as coisas, então precisa ter um pouquinho mais de agilidade, um pouquinho mais de senso de urgência tem que ser trabalhado com o amarelo, porque
ele tá tudo bem, não tem problema, eu vou fazendo no meu tempo. E a gente sabe que o mundo, o mercado e o marketing multinível não é bem assim. Então, esse é o principal desafio que o amarelo tem que trabalhar. Mas quem são os amarelos, né? São amáveis, são amigáveis, sabem escutar, são ótimos ouvintes, eles são pacientes, descontraídos, sinceros, estável, né? Tá sempre numa linha ali estável, consciente, joga em equipe, é compreensivo, né? Tá sempre compreendendo todo mundo, até mais do que deveria, porque às vezes ele compreende mais as pessoas do que ele olhar mesmo para o lado dele. Mas ele está sempre equilibrando a equipe, trabalha por um líder, né? Então, se ele tiver que seguir um líder, ele vai seguir, vai trabalhar por essa causa, vai defender em todos os aspectos. Ele é paciente, enérgico também, e ele é lógico, analisa e orientado para o serviço. Ele é mais especialista, não adianta querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, esse também é o desafio dele, porque quando você começa a ter várias pessoas na sua equipe, né, vários downlines, você tem que continuar convidando, continuar apresentando, fazendo follow-up, dando treinamento, dando suporte para as pessoas. Então, o amarelo ele tem que lidar com essa questão de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? E o ambiente ideal é um ambiente estável, que seja previsível, que lhe permita mudar do jeito dele, porque o amarelo não gosta de mudanças repentinas, ele gosta de relações mais duradouras. Se deixar, ele fica anos fazendo a mesma coisa, tá? E isso também é algo que tem que ser trabalhado agora nesse momento, porque tem esse dinamismo de coisas que a gente faz aqui. Sob pressão, como fica o amarelo? Reservado, despreocupado, indeciso e inflexível. O amarelo, ele parece que o mundo está caindo e ele nem demonstra, por isso que parece que é despreocupado, que é reservado, porque ele absorve internamente, muita coisa está acontecendo ali, mas ele não demonstra, ele está ali, parece que não está nem aí com o que está acontecendo, porque ele lida dessa forma com as coisas. E as principais limitações, né? Cede, evita controvérsia, então não debate quando não concorda com alguma coisa. E para liderar, muitas vezes você tem que bater de frente, num fechamento você tem que bater de frente, não compra objeção do contato, gente, não compra. Objeções são historinhas que as pessoas contam. Eu fico o tempo inteiro falando para mim, não só para os amarelos, né? Para todos nós, mas o amarelo mais. Gente, as histórias que as pessoas contam para não entrar é só a história que elas contam para elas, não compra essa historinha, tá? E o amarelo precisa aprender a debater mais de frente isso também, porque ele não gosta de controvérsia. Então ele fala, então tá bom, tá bom, tá bom, e acolhe, tá? Dificuldade em estabelecer prioridades, não gosta de mudança repentina e não consegue lidar com várias situações ao mesmo tempo. Então a emoção alta é não demonstrar, que é o que eu falei, né? Parece que está despreocupado. Por quê? Porque ele não demonstra como ele está. Se muita coisa estiver acontecendo, se ele está feliz ou triste, você não sabe, porque ele está sempre com aquele semblante tranquilo, de certa forma. Tá? Então, só por essas características, a gente já consegue entender muitas pessoas que cores elas são, né? Da nossa equipe, da nossa família, a gente já começa a identificar isso. Quais são as principais características aí? Uma palavra que descreve, né? Você olhar para a pessoa, você já vai saber, é ajuda. Então, são pessoas que estão sempre buscando ajudar outra pessoa, fazer tudo certo. São pessoas extremamente confiáveis, né? Eles são mais interessados em como que o produto pode ajudar as outras pessoas. E não como ele vai ganhar com isso, o que ele vai ganhar. Às vezes, nem tanto na viagem, por mais que eles gostem de viajar e se divertir também, mas ele quer mais ajudar outras pessoas. Então, eles são líderes, né, bem admirados por conta da sua integridade, são honestos, são muito caridosos com todo mundo, mas eles precisam ser um pouco mais vermelhos em algum ponto para cobrar mais resultados, tá? Não sabe falar não, isso é um problema, tudo que todo mundo pede, ele fala sim, e isso não é legal, porque, na verdade, você vai absorvendo um monte de coisa e depois não dá tempo de fazer o que é o principal. Então, tem que aprender a falar não, aprender a escolher algumas prioridades, ok? E, então, né, os nossos verdinhos, a gente sabe que na equipe a média de verdes é a menor, os verdes são desafiadores, eu digo que
eu botei até como desafio, né, trazer verdes e fechar verdes, porque eles são tão detalhistas que a gente leva um bom tempo para começar a fechar e para conseguir fazer com que eles comecem o negócio. Mas eles são ótimos porque eles nos ajudam muito na parte estrutural do negócio, na parte de organizar o negócio, nas estatísticas da empresa, na questão dos nossos controles pessoais. Então, casa muito bem com as outras cores também. Então, as principais características do verde é ser cauteloso, é muito calculista, ele gosta de regras, de ordem, ele é muito preocupado, até num extremo, né? Ele é muito competente, contemplativo. Mas os grandes desafios dos verdes é se movimentar, é se colocar em ação, é parar de fazer análise, porque ele sofre muito de paralisia por análise, tá? E desde o fechamento, já até no momento de desenvolver o negócio. Ele analisa tudo para depois agir. E aí, muitas vezes, perde esse time. Mas quais são as características do verde? Exato, analítico, consciente, é muito cortês, diplomático, procura realizações, padrões altos, maduro, paciente, preciso. Na equipe, ele mantém o padrão alto, porque ele vai colocando em cache algumas coisas que as outras cores não olham. Então, ele traz à tona algumas informações também importantes, só que às vezes em extremo, né? Mas ele é muito consciente, ele é consistente no que ele faz. Ele define, esclarece, ele obtém a informação, põe à prova, tá? Mas ele é objetivo, ele está sempre ancorado na realidade, resolve problemas também. Mas como ele analisa demais, analisa, dificilmente ele cadastra alguém, né? Então é isso que ele precisa mudar. O ambiente ideal é onde é necessário pensamento crítico, né? Então ele não gosta de coisas muito superficiais, gosta de profundidade. É sempre um cargo mais técnico, uma área mais especializada, um grupo de pessoas pequenos, não gosta de estar trabalhando com muita gente, ele é focado em resultados, em tarefas. Então ele prefere um ambiente mais acolhedor, mais individual. Então, isso ele tem que aprender a lidar também para trabalhar com esse negócio que precisa estar lidando sempre com muitas pessoas. Sob pressão, fica muito pessimista, difícil de agradar, meticuloso e muito crítico, tá? Porque se ele não analisar todos os pormenores de um negócio, ele não se movimenta. Então, por isso que ele fica pessimista. Então, esses pontos são importantes para quem é verde aí trabalhar. E as principais limitações é que ele não gosta de crítica. É muito complicado fazer uma crítica para um verde, porque ele já sabe das dificuldades dele, ou das limitações dele, porque ele é tão crítico com tudo, que ele, com ele, é muito mais crítico ainda do que qualquer um possa imaginar. Então, quando alguém vai falar alguma coisa para um verde, tem que tomar esse cuidado, porque ele se sente ofendido, porque ele já sabe, não precisa falar, eu já sei que eu sou assim, eu já sei dessa limitação. E ele quer até questionar sobre isso. E ele é muito intenso em determinadas situações, parece distante e frio, porque ele não é tão conectado com pessoas, tá? Emoção alta, o medo. Por quê? Porque como ele analisa tudo, se ele não puder analisar todos os critérios, ele não faz, ele não vai, ele não fecha. Então, quando você faz uma apresentação para o verde, muito dificilmente um verde vai fechar na hora, a menos que ele confie muito em você ou na pessoa que está ali apresentando. Mas, para que você possa fechar, você tem que trazer vários critérios de números, dados da empresa, do crescimento, mostrar, comprovar. Precisa comprovar para ele o que você está falando, senão não fecha. Ok? Fechando, então, as características aqui do verde, são muito lógicos, né? E calculados em seus pensamentos aí analíticos, então ele fica processando e pensando, tudo tem que encaixar. Não toma decisão na hora, ele sempre vai querer pensar, analisar, pensar. Então, o follow-up com ele tem que ser muito efetivo. Ele precisa de dados, de informações. Eles estão muito ancorados com a realidade mesmo, né? E eles precisam de planos e metas. É engraçado que às vezes a gente está apresentando para algum verde, ele já pergunta, mas qual que é a meta? Como é que é? Tem alguma exigência nesse sentido? Ele já fica analisando como vai ser que ele vai atuar. Não gosta de surpresas, né? E eles não são muito espontâneos, é tudo programático. Qualquer coisa que você mudou, ele já vai olhar, ele já vai perguntar, ele já vai querer se adequar.
e estuda muito o assunto. Então, eles são bons depois que eles entram no sentido de trazer informações e de ser bem bons para dar treinamentos. Por isso que eu falo que a gente pode se juntar, né? Treinamentos técnicos, os verdes são ótimos para fazer. E eles não gostam muito de ficar com pessoas, não é que não gostam de pessoas, ele prefere não estar falando em público, se expondo, falando toda hora, ele prefere a parte mais técnica, tá? E aqui, então, para a gente fazer uma análise, como eu falei, a gente tem que muitas vezes estar se movendo de uma cor para outra, para ter os resultados que a gente não está tendo. Às vezes eu posso ser um bom cadastrador, né? Cadastro, tem resultado, mas às vezes eu não tenho um engajamento muito grande, né, com a minha equipe, ou às vezes eu não tenho muitos seguidores, ou às vezes eu não tenho muita consistência, então eu tenho que começar a olhar para outras características. Ou, por exemplo, eu não fecho, né? Então, eu preciso olhar para o meu perfil, ver qual é a minha limitação e olhar para que eu possa mover, para trabalhar outras características que eu não tenho para que eu comece a ter mais resultados. Ok? Então, vamos lá. Quais são as principais características do vermelho? O vermelho, ele é determinado, automotivado e independente. Então, essas três características, a determinação, automotivação e independência, são as três características que identificam o vermelho. Se eu preciso ter atitudes mais vermelhas, vamos supor que é isso que está faltando, eu tenho que trabalhar uma dessas três características. Se eu trabalhar, isso já vai melhorar o meu resultado. Do azul, né? Sociabilidade, entusiasmo e autoconfiança. Amarelo, paciência, consideração, persistência. O verde, conexão, exatidão, perceptividade. Então, muitas vezes eu preciso baixar um dos meus subfatores para poder aumentar o outro, que é onde eu estou precisando de mais resultado. Então, por exemplo, se o vermelho está muito determinado, focado no resultado, às vezes ele esquece de sociabilizar com a equipe. E aí, o que é importante a gente entender aqui? Que eu não posso ser determinado e sociável no mesmo momento. Eu posso ser uma pessoa que ora sou sociável, ora sou mais determinada, mas no mesmo momento eu não vou ser as duas características. Então, se eu preciso aumentar a minha sociabilidade, o que eu preciso fazer? Baixar minha determinação, meu foco só no resultado naquele momento, tá? E assim por diante. Todas as características aqui, de alguma forma, elas são antagônicas. Então, eu preciso ir trabalhando elas de maneira que eu possa ir melhorando aqueles pontos onde eu não estou tendo resultado. Ok? Pessoal, até agora, tudo certo? Eu vi que o chat está pipocando aqui. Tá tudo bem? Tudo certo? Todo mundo ouvindo? Tá claro aí? Ótimo, então tá bom. Então, agora, para a gente encerrar, a última parte aqui. Ah, ok, obrigada, pessoal. Aqui, como eu vi que tinha muitas mensagens aqui, só vim dar um alô aqui para ver se estava tudo certo. Para a gente encerrar, algumas dicas aqui de como convidar, de como fechar, né? Como lidar com cada cor. Então, além de me conhecer, eu preciso também conhecer as outras características, porque, obviamente, eu não vou só fechar e não vou ter só na minha equipe uma cor, porque imagina se seria possível eu ter 3 linhagens de 1000 só de vermelho. Ia ficar todo mundo se debatendo, ninguém ia ter resultado, né? Então, por isso que é legal a gente crescer junto. Se o vermelho ele é mais focado em fazer, em ter resultado mais rápido, ele pode ter as outras cores para fazer com ele as outras coisas que ele não faz e ele ajudar as outras cores a fechar e todo mundo cresce rápido, tá? Então, por isso que eu preciso realmente comunicar com cada um, cada cor. Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer para convidar, né? Que tipo de assuntos eu vou chamar a atenção de cada cor? E uma dica aqui, se eu vou convidar e eu não tenho a menor ideia dessa pessoa, não conheço nada sobre ela, eu vou ter que falar das coisas que linkam com os 4, tá? Muitas vezes, quando eu estou fazendo uma apresentação aberta, né, que tem vários convidados e que eu não conheço, muitas vezes convidado de outras pessoas,
No começo, eu sempre dou algumas características que estão ligadas com os 4 perfis, né? Então, por exemplo, o vermelho, eu sempre vou falar assim que o processo de rentabilidade da empresa é muito bom, que a gente tem muitos ganhos e que a gente tem muito reconhecimento. Então, eu falo de forma aberta no começo da apresentação, né? Que essa empresa, ela é muito camaleoa e que ela permite que cada pessoa, em cada perfil, possa adequar com o teu objetivo. Claro que eu não vou falar de cores na apresentação, né? Estou falando das características, porque cada cor que estiver sentada ali vai se identificar. Então, eu falo que é possível, para quem quer, eu falo assim, ó, quem está aqui, quem aqui quer ganhar dinheiro, quer ter mais resultado, quer ter mais reconhecimento, você vai encontrar isso na nossa empresa. Para quem aqui quer se divertir, fazer amigos, viajar, vocês vão encontrar na nossa empresa. Para quem aqui quer contribuir com outras pessoas, com causas sociais, poder ajudar outras pessoas a mudarem de vida, vocês vão encontrar aqui. E para quem quer solidez, uma empresa forte, uma potência, uma empresa que não para de crescer, vocês vão encontrar. Então, veja bem, eu falei mais ou menos dos 4 perfis. E aí eu vou comunicando com todo mundo, né? Então, quais são os assuntos aqui que a gente pode falar? É bom vocês decorarem isso, vocês vão soltando isso durante a apresentação, quando você não sabe a cor da pessoa. O azul, vamos falar de viagem, de diversão, de fazer amigos, do nosso chat lá, do nosso chat não, da nossa rede social, onde pode conectar com os 2 milhões de pessoas pelo mundo. O Make a Living Living, então essa coisa mesmo do nosso slogan de ganhar vida, vivendo, se divertindo, isso vai conectar com o azul, né? O verde, ele precisa da solidez da empresa, dos números. Cresceu 900%, está em 36 países, já passou por 36 legislações. Qual é a estrutura da empresa? Até os números que eu não sou verde, eu não decorei, mas tem lá quantos mil metros quadrados a nossa matriz. Então, tudo isso comunica com o verde, né? E não adianta pressionar, ele vai fazer no tempo dele. Então, não adianta ficar falando que tem meta, que tem que fazer, que tem que acelerar. Então, a gente tem que ter esses cuidados aí com cada cor. O amarelo, ele gosta de mudança de vida, de novas perspectivas, principalmente de poder ajudar outras pessoas a mudarem de vida, de fazer amizade, do crescimento pessoal, do desenvolvimento pessoal dele, né? A World Ventures Foundation, então, de fazer uma viagem para contribuir com outras pessoas. Então, é um time, um sonho, somos todos juntos, a gente está conectado com pessoas de todo o Brasil, isso é muito legal, né? É uma família, então essas características atraem o amarelo. E o vermelho, fora dinheiro, né? Que é a principal para o vermelho, porque ele faz as coisas pensando em outras pessoas também, ele gosta de contribuir, de ensinar, mas assim, se na ponta ele não for ganhar dinheiro, ele não vai se mover. Então, ele tem que entender o potencial que ele tem. Aí ele faz o que tiver que fazer. Mas ele gosta também do palco, né? Se falar que vai ser reconhecido no palco. Isso é uma meta ótima pro vermelho. Gosta também, claro, de viajar, de conhecer outras pessoas, de poder ganhar, trocar de carro, de ter ajuda de custo para ter uma boa casa. Então, essas coisas também chamam muito atenção. Ele é sempre visionário, ele gosta de ver as coisas na frente. Então, se a gente falar que a nossa empresa está sempre se antecipando e que a gente está conectado com um universo de possibilidades que muitas outras pessoas não estão, ele gosta. E também essa questão de falar que, às vezes, pessoas até sem qualificação estão ganhando dinheiro também, porque, na verdade, no fundo, ele não quer sentir que ele tem limitação, ele quer saber que ele vai ganhar, no final das contas, ele vai ter resultado daquilo que ele está fazendo. E como é que a gente motiva? Aqui já é para quando a pessoa já está dentro, né? Já é da tua equipe. Como é que eu vou fazer? Aquela pessoa não está muito engajada, ou ela deu uma desanimada. Como é que eu vou comunicar e trazer essa pessoa para se animar aqui, para se motivar? Então, o azul. Ou mesmo na hora que você está apresentando, você pode fazer esses gatilhos também, né? Então, pergunta sobre as histórias, foca nos objetivos de curto prazo, porque ele precisa ver que ele vai ter o resultado ali rápido. Como é que ele pode fazer? Eu falo muito assim, ó, cadastrou 4 pessoas dentro de 28 dias, já ganhou $500. Já está isento, não tem mais nenhum custo. E, além de tudo, já pode usufruir de todos os benefícios. Eu falo, gente, se eles não entrarem é só porque vocês não entenderam, porque, ou eu não estou sabendo explicar, porque não é possível, né? São 4 vendas, já ganham $500, já é para outro investimento. Então, essas coisas são importantes, já mostrar ali logo como fazer.
Então, deixa eles cientes que você vai ajudar sempre que precisar. O azul gosta muito disso. Sorrir muito, né? Precisa ser leve, mais divertido, porque ele gosta desse clima. E oriente eles a como fazer as coisas de uma forma amigável. Não adianta ele querer bater de frente. Ele tem que saber ser amigável e simpático até mesmo na hora do fechamento, embora ele tenha que aprender a ter umas perguntas um pouco mais ardidas aí para poder fechar. Os verdes, ele gosta de objetivo e meta, então você precisa definir com ele uma meta dentro do time que ele quer realizar. Não adianta você impor, né? Então ele tem que se sentir importante, elogia principalmente quando ele fizer as análises criteriosas dele e sempre novas informações. Então você passa informação, deixa ele pensar, deixa ele processar, não fica debatendo ali. E precisa sempre de coisas lógicas, né? Ele precisa encaixar os quebra-cabeças para fazer sentido para ele, por isso que ele está sempre estudando. Então não adianta ficar forçando muito o resultado dele, tem que fazer de forma diferente, dar mais elementos para ele agir. Pega lá o ponto fraco dele e ajuda ele a estruturar aquilo, que eles vão fazer sempre no tempo deles. Os amarelos, eles gostam sempre de histórias de pessoas, como é que as pessoas mudaram de vida, como é que as pessoas construíram os resultados. Pergunte sempre se estão precisando de alguma coisa, se está tudo certo, se você pode ajudar com alguma coisa, está sempre dando alguma sugestão e você acolhe, né, para ficar... Essa conexão com o amarelo, ela é muito importante. Sempre faça amizade, pergunta sobre ele, elogie, que ele é bem amigável, é mais carinhoso, mais amável, então gosta dessa reciprocidade. E sempre buscar fazer com que ele faça novos amigos, né? Conectando ele com outras pessoas, porque ele vai se mantendo porque ele está fazendo amigos e aí ali ele vai construindo resultados. E os vermelhos, de maneira geral, eles são pessoas que meio que você pode quase que deixando ele agir sozinho, né? Mas você tem que mostrar para eles que você pode fazer por eles, que você vai ajudar, que você vai mostrar o caminho mais rápido para ele fazer aquilo. E você não pode impor nada para ele fazer, você vai dar opções para ele escolher, sempre ele que vai decidir. O ego do vermelho, ele infla, né? Se você realmente souber lidar com isso, aí ele vai produzir mais ainda. Não adianta ficar pegando em cima que ele recua, tá? E ele gosta de elogios públicos mesmo. E dê sempre créditos para aquilo que ele está fazendo, né? Então, por exemplo, se ele fez alguma coisa, se ele criou alguma coisa, se ele deu uma ideia, quando você divulgar para as pessoas, fala que foi ele que fez. Porque ele não gosta que divulgue aquilo que ele fez, que ele teve a ideia e ninguém falou que foi ele. Então, isso é um ponto interessante para você cativar o vermelho, né? E aquilo que eu falei, eles vão fazer com você ou sem você, eles vão arrumar uma forma de fazer. Então, nesse sentido, ele é mais focado no resultado e na maneira dele, mas se ele não estiver fazendo, você desafia ele que ele vai. Certo? Então, para a gente finalizar, a última parte aqui, e vou fazer com vocês bem rapidamente, igual a gente fez aqui no treinamento do Quantum Day. Cada um tá aqui é de uma cor, usa, às vezes, esses elementos, né, para convidar, para fechar, para treinar. Então, eu gostaria que vocês dessem algumas dicas aqui do que a gente pode usar de argumentos na World Ventures. Quais são os principais fatores que a gente poderia usar aqui para a gente enriquecendo o nosso conteúdo? Então, coloquem aí no chat quais são as coisas. Por exemplo, eu sou tal cor, para mim, quando eu ouvi tal coisa, foi o que me fez entrar. E aí, com isso, a gente vai enriquecendo os argumentos que a gente pode usar também. Então, de tudo isso que vocês ouviram aí, o que vocês acreditam que são as coisas que são importantes para a gente sempre estar falando, que estão ligados com a nossa empresa? Não é para colocar a cor, pessoal, é para colocar agora as frases, o que é importante, isso, liberdade, satisfação, ganhar dinheiro. Azul vai muito no efeito manada, tem que estar sempre prova social, né? Tempo flexível, alcançar os sonhos, a liberdade.
liberdade de ganhar dinheiro, voluntariado, né? Amarelo, com certeza, Lívia. Liberdades, ganhos, metas. Amo viajar, falar de pioneirismo, ajudar pessoas. Mas quais elementos a gente poderia pegar mais específico ainda ali na World Ventures, né? Então vamos falar da Foundation, o plano de ganhos, falar em números de quanto ganho, em quanto tempo você pode ganhar. A gente tem que ser bem específico, não deixar muito vago, para a gente conseguir realmente se comunicar com todo mundo, tá? Isso, plano de ganhos. Às vezes, quando você está apresentando para um vermelho, por exemplo, se na hora do fechamento, se ele tiver titubeando, você pega e mostra ali em números. Ó, se você apresentar para tantas pessoas, você fechar com tantas pessoas em tanto tempo, você vai ganhar isso aqui. Isso aqui você já dobrou teu investimento, já recuperou, já está isento. Você começa a mostrar os números para ele realmente entender o potencial, tá? Aí vai fazer um fechamento com amarelo e começa a dar destaque para essas questões que são importantes, ok? Porque às vezes na hora da apresentação são muitas informações. Isso, dados da empresa, gráficos e tudo mais. Benefícios inquestionáveis, sempre mostrar e comprovar, isso é importante. Especialista em ajudar pessoas a viajar com até 70%. O verde gosta. Vamos lá, que o Matheus está falando aqui na apresentação. Quando falar da World Ventures Foundation, não dizer que é o braço social da empresa, mas sim que é o nosso coração, que é uma empresa com princípios e valores, e isso que a essência da nossa empresa é essa, né? Para transformar o mundo mesmo, para permitir que muito mais pessoas realizem o sonho de viajar, porque todo mundo ama viajar, mas a maioria das pessoas não viajam, né? Se colocar 6 pessoas, já tira o investimento e ainda dobra. Exatamente, precisa explicar em números isso para as pessoas, né? Principalmente para os vermelhos. Isso, a essência, isso é muito a cultura da nossa empresa, a essência. Eu falo que o fundador da empresa, ele é conhecido como mestre na arte de viver, e é isso que ele quer levar para todas as pessoas. Então, a gente vai colocando essas características que vai comunicando com todo mundo, né? Então, vamos lá. Para fechar aqui, é preciso fazer relacionamento ou conhecer e convidar para a empresa funcionar? Não entendi, Camila, a tua dúvida. Eu vou finalizar aqui, depois vocês me mandam as dúvidas aí para a gente encerrar e eu passar para a Camila fazer o fechamento, que ela tem umas dicas também muito boas para passar para vocês, tá? Então, aqui só como uma forma de contribuir também, vocês podem até depois complementar isso, esse material foi extraído do exercício que nós fizemos no Quantum Day. Então, as próprias equipes, cada um das suas cores, foram dando dicas para a gente trabalhar com esses elementos. Então, para o amarelo, falar da foundation, a coletividade, desenvolvimento e crescimento pessoal, trabalhar no seu tempo e ajudar outras pessoas. Os verdes, solidez com dados da empresa, referência de pessoas de sucesso no negócio, né? Eu conto sempre a história de alguém, de como conseguiu, mesmo a história do João Guilherme, que era funcionário público, isso conecta com as pessoas, né? Planejamento com o passo a passo. O azul, diversão, liberdade, conhecer pessoas, viajar. Vermelho, dinheiro, posicionamento, pioneirismo, liderança, estar nos palcos, cargo a serem alcançados e reconhecimento. Então é isso, pessoal. Fechando aqui com essas dicas, eu espero que vocês tenham anotado aí muitas coisas, que possam compartilhar, e eu peço para que vocês realmente compartilhem no grupo o quão foi importante para vocês, os insights que tiveram, como vocês vão usar isso, porque, de fato, isso que vai melhorando os nossos resultados, tá? Quanto mais efetividade no processo de comunicação a gente tiver, mais resultados a gente vai ter, tá? Pessoal, muito obrigada. Eu só queria que vocês adivinhassem aí, vamos ver se vocês prestaram muita atenção, qual é a minha cor e qual é a cor da Camila. Vamos ver se vocês sabem. Se tivessem atentos aí, já dá para perceber, hein?
Tem que botar assim, ó, eu sou... Que isso? Alguém disse que eu sou verde? A última coisa que eu sou é verde, gente. Tendo nada de números e critérios e... É isso aí. Tanto eu e a Camila, nós somos vermelhas. Eu até estouro o gráfico, eu até tive que aprender a baixar um pouco minha vermelhidão. Mas eu também tenho o azul alto aí. Então, a gente vai sempre se modelando aí. Então, vocês estão de parabéns aí. A maioria acertou. Então, agora é estudar e utilizar. Eu quero vocês me contando nos grupos depois aí, quando usaram, o que funcionou. Vamos compartilhar, de fato, esse material com todo mundo, tá bom? Vocês sabem que quando eu fiz o primeiro teste do Marqueseta, né, ele deu muito equilibrado entre vermelho, azul e amarelo, mas muito equilibrado, diferença de um ponto assim entre um e outro. E eu falei, nossa, que bacana e tal, e nananã, né? Porque o Marqueseta ele fala isso, na verdade, o ideal é você ter um equilíbrio entre tudo isso e tal. E aí eu pensei, aí depois quando eu escutei do próprio Renan que os maiores cheques da World Ventures eram vermelhos, na mesma hora eu me transformei, eu pendi para o vermelho, assim, ó. E hoje eu realmente tenho agido muito mais assim, de forma como vermelha, porque eu busco muito resultado, né? E tenho incentivado a minha equipe também, porque eu gosto da praticidade dos vermelhos, gosto muito. Então, Pipo, quem gostou aí, dá uma salva de claps para nossa sênior maravilhosa, sênior com espírito, presença e atitude de diretora de marketing, a AM Diva. Muito bom, muito bom. Foi muito bom, né, Pipo? Muito bom. Muito, muito, muito bom. Eriquita, maravilhoso. Não saiam daí, Pipo, que eu ainda vou passar um último fechamento, que é o fechamento para vocês, mas é bem rápido, prometo, tá? Mas, Eriquita, sabe que eu te amo, te admiro demais, te honro e eu tenho certeza que tu vai ser uma das minhas IMDs aí da minha turma, das minhas linhagens, da minha equipe e da nossa empresa maravilhosa também. Então, parabéns. Se cuida que eu tô quase te ultrapassando já, hein? Bora! Olha o duelo das vermelhas, aí você vai ver. É o que eu mais quero, gente passando por cima de mim. Muito bom, pessoal. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Beijo, pessoal. Muito obrigada. Espero estar mais vezes com vocês. Beijo, caraca, beijos. E agora, Pipo, então, é comigo mais uns 5 minutinhos aí para eu falar sobre fechamento. Por quê que eu falei, que eu decidi falar sobre isso, né? Primeiro, assim, eu sempre, para as pessoas que vão crescendo na minha equipe, eu sempre trago essas pessoas à tona para o Brasil inteiro conhecer, para realmente vocês se inspirarem e eles se sentirem também valorizados pelo seu mérito, por terem alcançado, né? Vocês estão me ouvindo bem? A Maria está dizendo que o som baixou. Estão me ouvindo bem? Érica, tira o compartilhamento da tua tela, please. Ótimo. Estão me vendo agora, pessoal? Estão me ouvindo? Olha, esse vermelhinho aqui é só porque eu cocei, tá, gente? Que eu sou muito branquinha, então qualquer coisa já me mancha. Não é machuca, não. Mancha. Então, vamos lá. Essa camiseta é do Renan Bastos. Me perguntaram. Essa é do Renan Bastos. Adoro ficar em casa com a camiseta dele. Ai, é muito íntimo, né? Que o pessoal, daqui a pouco eu vou estar convidando vocês para vir aqui na minha casa tomar um café e fazer um treinamento, todo mundo junto de Havaianas e camiseta do Renan Bastos. Eu só não mostro a minha calça de oncinha de pijama porque, tipo, que nem Jornal Nacional, sabe? Que eles ficam assim com bermuda, mais de terno, bonitinho assim. Então vamos manter um pouquinho da compostura, né? Mas eu com boa vermelha, eu tô focada em resultado e não no mimimi, não sei o que lá. Então, bora. Vamos realmente ficar em resultado, em fechamento e a gente trazer
coisas bacanas, pessoas bacanas para nossa equipe, porque a gente fez um fechamento assim com maestria. E eu decidi falar um pouquinho sobre isso, porque na segunda-feira, quando eu fiz a mentoria, eu, eu falei sobre o meu fechamento, que ele era muito voltado para, muito focado na visão e não no produto. Por mais que a apresentação acabasse falando bastante do produto e tudo mais, tudo que eu sempre vendia para as pessoas era o big picture do nosso business como um todo. Por quê? Primeiro, porque a gente está num timing maravilhoso. Nunca mais se repetirá esse timing. É uma oportunidade única e irrepetível. Irrepetível. Então, esse momento, gente, é o momento da gente procurar empreendedores como nós, que desejamos mudar de vida, que a gente tem uma veia empreendedora assim diferenciada para a gente estar apostando nesse negócio, muitas vezes all in, né, apostando todas as suas fichas. Porque a gente está numa empresa maravilhosa, a gente tem oportunidade de se posicionar. Olha a vermelha falando, né? Oportunidade de se posicionar, de fincar sua bandeirinha, de ser pioneiro nesse projeto sensacional, de trazer muitas oportunidades para outras pessoas, de ganhar muito dinheiro num prazo menor do que seria se fosse numa situação normal, né? Então, eu sempre procuro passar a visão para as pessoas de uma forma muito intensa. Do jeito que eu tô falando aqui para vocês, não é... Eu vou dizer que é 70% daquilo que eu faço no meu fechamento, porque eu incorporo ali, porque eu já vi a apresentação e tal, e eu me posiciono assim, porque eu tenho uma crença tão fortalecida sobre o produto, a empresa, sobre o nosso momento, sobre a visão do business, sobre o Wayne, sobre nós, sobre o que a gente está construindo, sobre tudo, que para mim isso é tão assim, é só surtado, só doido ou burro não vê, na boa. Não tem como, porque se você... Como eu comecei, né? Lá no comecinho, ali antes de apresentar a Erika, eu falei, tudo que você desejar na sua vida, você tem aqui. Você tem na World Ventures. A World Ventures te proporciona isso. Se você tiver um mínimo de resiliência, se você tiver um mínimo de permissividade, de autopermissividade para conhecer coisas diferentes na sua vida. Se é que você nunca trabalhou com esse modelo de negócio, ou nunca trabalhou, ou se já trabalhou, se nunca trabalhou com multinível de serviços, que é maravilhoso. Então, eu vou fazer meio que uma simulação aqui para vocês, espontânea, para mostrar para vocês como que eu faço os meus fechamentos e que a pessoa fica assim, nossa, é verdade. Lógico que não é 100% das vezes, né, pessoal? Que não é que a gente recebe os nãos, né, também, mas eu tenho um índice alto, eu diria, acredito que seja acima da média de fechamento, porque isso realmente está muito enraizado em mim. O quanto eu acredito nessa empresa. Aliás, quem esteve aqui na mentoria e sabe do que eu tô falando? Na mentoria de segunda, sabe do que eu tô falando em relação às crenças? Eu botei até Deus ali no meio. Quem esteve aqui na mentoria? Juju, Carla, Regis, Jussara, Fabiano, Kim, Rossana, Érica, Dani Marlon, Edmar, Sávio, Egon, Maria, Natália, Ana, Patrick, Sávio. Opa, o Sávio, falei 2 vezes. Ézio, obrigada, Ézio. Mônica, Alex, Fábio, beleza, ótimo. Ótimo, que bom, Alessandra, muito bom que tu já aplicou. Ela teve e já aplicou, muito bom. Conhecimento só é bom se a gente incorpora e se a gente coloca em prática também, porque senão ele não serve para nada, ele serve para pesar na nossa obesidade mental apenas, né? Que bom, então vocês sabem do que eu tô falando, sabem que eu tô falando das crenças, eu coloquei até Deus, tá? Porque realmente eu vejo que nos momentos de dificuldade, ou a gente tem uma crença superior, ou a gente vai se boicotar, a gente vai deixar as little voices fazerem a festa na nossa mente, né? Então, assim, primeiro passo de tudo, se você não tem essas crenças enraizadas, que é na empresa, no produto, em você, na visão como um todo, no marketing de relacionamento, na sua equipe, em Deus ou no seu ser superior que você acredite, ou todas essas crenças. Se você não tem essas crenças
enraizadas, com todas as fibras, células do seu corpo, nem faça fechamento. Ou vá tentar sorte. Porque, assim, não existe fechamento perfeito, gente. Vamos... A gente fala o script assim, assado. Eu não sou muito de script, porque eu gosto da espontaneidade, da naturalidade, porque eu acho que isso conecta muito mais com as pessoas. Eu falei isso também na mentoria, né? Então, assim, eu não gosto de script porque sai robotizado. E esse negócio, pra mim, tá pra nos dar liberdade, gente. Não pra nos tirar a liberdade. A gente tem que encontrar só qual é o nosso ponto. E se você acredita em tudo isso, você transmite isso para as pessoas. Porque 91% da nossa comunicação não são palavras. É body language, que é o seu corpo falando, né? Que é os seus olhos arregalando, que é os seus gestos, que é a sua postura de segurança, que é seu semblante de pessoa feliz, de pessoa que está curtindo aquilo, né? As pessoas querem ser felizes igual a você. E também a energia, é o que você transmite, é o que a pessoa sente, que ela não consegue fazer uma leitura consciente, ela faz uma leitura inconsciente, ela conecta ou não. 9% de tudo que a gente se comunica são apenas palavras. Gente, 9%, e às vezes a gente fica falando, aliás, se preocupando tanto com a palavra certa. Eu errei ali na hora de falar. E aí, amigão? Tamo junto? Vamos trabalhar? Cara, você falou, bora, vamos trabalhar? Ou não era, vamos trabalhar? Ou não era amigão, e aí, sei lá, entendeu? Então, assim, não se preocupe com as palavras que você vai utilizar. Se preocupe com o body language e com a energia que você passa. E o que sustenta isso são as suas crenças. É inevitável. Mas o que eu passo de visão para as pessoas? Quando o Eric D esteve aqui, ele falou exatamente isso. Ele confirmou, corroborou, ratificou aquilo que eu já fazia e aquilo me trouxe ainda mais certeza que é isso que a gente tem que fazer quando a gente fecha, né? E é o seguinte, a gente vende a visão para as pessoas e não é o produto. Quando a pessoa começa a me perguntar demais, os verdes normalmente, né? Mas o ponto assim assado e não sei o que, ele desconta 20 ou 30%. Mas o não sei o que lá, ele desconta tanto ou tanto por cento. Caraca, não sei, entendeu? Vamos focar naquilo que é o big picture do negócio. Eu sempre digo para a pessoa, óbvio que eu não vou dizer isso para ela, né? Eu não sei. Eu vou dizer, não se preocupe, você vai receber treinamento sobre isso. Não queira entender tudo agora, porque é impossível você absorver todas essas informações. Impossível. Então, tenha certeza que você vai ter todo o material, que você vai receber os treinamentos, que você vai ter tudo necessário para você entender disso. No entanto, o que eu quero te passar aqui agora é o seguinte. Eu não sei se eu fui clara na minha apresentação, ou nesse contexto, quem apresentou, mas a gente está trazendo essa empresa com tudo aqui para o Brasil. O momento que a gente está vivendo agora, ele é único e irrepetível. E aí eu já gero um gatilho mental de urgência. Muito importante. E de escassez também, porque se ele é irrepetível, ele nunca mais vai voltar. Se você não aproveitar, blá, blá, tchau pra você. Entendeu? Eu digo, olha, as coisas estão acontecendo num nível que tu não imaginas. Esse aplicativo, essa empresa, ela tá viralizando absurdamente aqui no Brasil. Por quê? Porque, primeiro, o brasileiro ama viajar. Isso é indiscutível. Pesquisa da Veja ano passado, entre os 5 maiores desejos do brasileiro, primeiro viajar para fora do país, segundo viajar para o Brasil, casa, carro e casar. Então o brasileiro ama viajar, ama ganhar dinheiro, ama desconto, ama benefício. Cara, se ele puder ter tudo isso em um mesmo business, em um mesmo negócio, isso por si só já é muito vantajoso. Segundo, eu estive, pessoalmente, aí vocês podem utilizar, né, as autoridades, aí, o gatilho mental de autoridade dos líderes de vocês. Eu estive pessoalmente nos Estados Unidos em eventos internacionais, em conversa direta com os maiores CEOs da nossa empresa, e todos, sem exceção, nos afirmam
categoricamente que o Brasil, nos próximos 2 anos, será a maior potência da World Ventures. Tu tá entendendo o que eu tô te dizendo? Eu ainda perguntei assim, tá? Tá entendendo a proporção disso? É quase assim pra pessoa dizer assim, ó, caraca, o trem tá passando, não posso perder. E eu me posiciono exatamente com essa característica. Tipo assim, o trem tá passando, meu amigo, vamos com você ou sem você, comigo ou semigo, contigo ou sentigo. Não importa, nós vamos. E eu ainda digo isso muitas vezes. E essa empresa, ela vai crescer com ou sem você, comigo ou semigo. Porque ela realmente é uma gigante que está chegando com tudo aqui no Brasil. Está viralizando. E a gente não tem... O negócio simplesmente é sim ou sim. Imagina a gente ter todos esses descontos, todos esses benefícios ainda mais aqui no Brasil. Imagina a economia que o brasileiro não vai fazer. Imagina um monte de possibilidades que a gente não pode dar para as pessoas de monetizar trabalhando de qualquer lugar do mundo. Tendo renda, podendo ter renda ilimitada, com um produto que todo mundo deseja, que mexe com o sonho das pessoas, que não tem concorrência aqui no Brasil e lá fora também não nesse formato, que tem uma visão extraordinária, isso eu te digo porque eu sei, eu conheço a visão dos CEOs da empresa, dos gestores, dos fundadores, porque eu estudei a fundo essa empresa, gatilho mental, de autoridade também, mas nisso tudo eu passo segurança para a pessoa, gente, e segurança é a primeira necessidade básica do ser humano, segundo Tony Robbins. Então, imagina todas essas características. Se tu fosses, ainda faço uma analogia, porque se a gente está tirando ela da zona de conforto, traz de novo para a zona de conforto, fazendo uma analogia com algo que ela já conhece. Se tu fosse abrir qualquer negócio, me diga aí um que tu gostarias de abrir. Ah, um restaurante, beleza. Um restaurante. Se tu pudesse escolher todas as condições perfeitas para empreender num restaurante, aí a pessoa começa a dizer: ah, eu gostaria de não ter concorrência, eu gostaria de não ter investimento inicial, eu gostaria de não ter isso, eu gostaria de não ter aquilo. Tudo, tudo, meu povo, nós temos. Tudo. A gente não tem concorrência, somos pioneiros, e esse é o grande momento, eu ainda reforço isso com a pessoa, esse é o grande momento de se tornar referência nesse negócio. Porque eu não sei você, né? Mas eu não vim para esse negócio para qualquer coisa. Eu desejo muito desenvolver, construir minha liberdade de tempo, liberdade financeira, e hoje eu já tenho liberdade geográfica e liberdade de atuação. E não vai demorar muito para isso acontecer, não, tá? Porque o negócio tá realmente assim, ó, muito acelerado. E se a gente não aproveitar essa oportunidade agora, eu tenho certeza que você vai chorar sangue depois. Vai lembrar de mim, porque o teu primo, teu amigo, teu tio, teu vizinho vão te convidar para fazer parte do maior clube VIP de viagens do mundo, para viver um lifestyle sensacional, e tu vai ver os teus amigos postando, vivendo esse lifestyle, eu tenho certeza que tu vai lembrar de mim que, putz, lá atrás a Camila tinha me convidado, e você vai chorar. Cara, isso funciona pra mim, tá? Eu falo mais ou menos nesse formato com a pessoa. Lógico que eu vou mudando um pouquinho da ordem e tal, e eu vou sentindo conforme ela vai me retrucando também, né? Então, assim, eu digo pra ela, querida, você, ou querido, você não entendeu? Peraí, deixa eu desenhar então. Eu trato como se fosse assim, como se ela, como só doido não enxergasse isso. Ela tem que realmente desejar muito isso. Por quê? Porque nós temos que ser interessantes, pessoal, e não interessados. Nós temos que ser interessantes e não interessados. Então, o que eu estou mostrando para ela, talvez seja, muito provavelmente, seja a maior oportunidade da vida dela. E por que eu não vou dar esse valor para isso? Na hora de fechar. Na hora de esfregar na cara dela. De dizer, querida, aqui ó, para, não escuta tuas little voice. Eu tô te dando segurança, eu tô te mostrando urgência, eu tô te mostrando potencial, eu tô te mostrando tudo do bom e do melhor aqui.
Então, eu mostro todos os benefícios das nossas condições de empreender nesse momento, né? Que as condições perfeitas a gente tem. Mostro muita segurança, falando de tudo. E eu sempre faço ela imaginar. Imagine você aonde nós estaremos daqui a 3, 4 anos. Porque quanto tempo, e se prolongar um pouquinho mais, eu digo assim, tudo que tu deseja na tua vida. Ah, desejo isso, desejo aquilo, desejo... Temos. Se tu fosse construir isso no mercado tradicional, quanto tempo tu levarias? Ai, não sei, talvez 20 anos, talvez 30 quando eu me aposentar, talvez não sei o que lá. Pois então, o que eu tô te mostrando aqui é uma ponte muito curta para você alcançar tudo aquilo que você deseja. Porque euzinha pretendo me aposentar em 2 anos, tá? E a pessoa fica chocada com isso, né? E o pretender me aposentar significa que eu quero escolher entre trabalhar ou não trabalhar. Eu não quero ter a opção, se eu não quiser trabalhar, de ter que trabalhar. E por isso que eu tô super afinco nesse projeto ainda. Eu digo assim, tô super afinco nesse projeto, porque ele é apaixonante. Você conhece pessoas maravilhosas. Eu converso com um pouquinho de cada cor, assim. Você conhece pessoas maravilhosas. Você tem uma escola de desenvolvimento humano que, se você fosse pagar lá fora, você pagaria muito mais caro por mentorias, por coaching, por autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal. Você pagaria muito caro. O valor do teu Platinum aqui é tipo é a pontinha do iceberg do que você pagaria para qualquer coisa que esse negócio pode te proporcionar. Então ela tem que achar muito barato um Platinum, entendeu? Muito barato o Platinum. Ela vai ter acesso a pessoas que vão o tempo inteiro ajudá-la, que tem interesse, inclusive, em ajudá-la, que querem mais ajudá-la. Você ter. E eu sempre digo o seguinte também. Outra coisa. Outra coisa. Eu nunca. E aí eu coloco a minha história, né? Eu sempre fui autônoma, sempre troquei tempo por dinheiro. Já tive negócio próprio. Já estudei sobre investimentos de uma forma geral, já fiz cursos de investimento, já investi em bolsa de valores e eu te garanto, eu não conheço nenhum outro investimento em que você invista tão pouco, em que você ainda tenha retorno desse seu investimento, a não ser os US$ 120 ou 44 se você for abaixo de 26, que você ainda tenha retorno desse seu investimento, que você tenha potencial para ganhar de forma para ter ganhos ilimitados, que você não tenha risco, que trabalhe com um produto que todo mundo deseja e que você ainda pode viajar o mundo inteiro até de graça. Mas super entendo, né? Caso a pessoa insista e tal, eu digo, não, mas super entendo. Realmente, esse negócio ele não é para qualquer um. Ele é só para quem realmente tem um mínimo de visão, para quem quer liberdade para sua vida, para quem quer mais tempo, para quem quer dinheiro, mais dinheiro do que já tem, para quem quer construir um legado, para quem quer viajar o mundo inteiro até de graça e para quem quer crescer muito. Realmente, esse negócio não é para qualquer um, é para quem quer tudo isso. Cara, a pessoa se sente quase mal. Fala, nossa, não, realmente não, é isso tudo e tal. E lógico, sempre tem as pessoas que continuam nas suas cegueiras, que vão dizer os seus nãos ainda, que vão isso, que vão aquilo, é lógico. Mas vocês podem ter certeza, isso aumenta e muito o percentual de fechamento de vocês. Só que lembrem-se do que eu falei, o por trás disso tudo são as crenças, o que você emana para a pessoa, tá? Então, só recapitulando, eu falo sobre as condições perfeitas para a gente empreender, sobre as projeções da empresa aqui no Brasil, sobre o que ela já é lá fora. Ajo por identificação, falo da minha história, né? Um pouquinho. Eu sempre troquei tempo por dinheiro, não conheço outro investimento, falo do nível do nosso investimento. E falo. Eu ia falar uma última coisa agora que eu esqueci. Bom, esses são os 4 principais, mas eu estava em mente com outro aqui que eu acabei de me dar um branco agora.
Pegaram? Pegaram a ideia? Ah, lembrei. E eu deixo ela quase se sentindo mal por não topar aquilo que eu digo assim, realmente esse negócio, pode ter certeza, tem trabalho, tem isso, tem aquilo, mas nem se compara a um mercado tradicional, nem se compara. A proporção e a projeção da tua mesma energia do que tu desprende para lá e do que tu poderia desprender para cá, pensando a curto, médio e longo prazo. Eu falei, e realmente, esse negócio, ele não é para todo mundo, ele é para as pessoas que querem isso, 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 isso. E a pessoa diz, opa, peraí, é óbvio que eu quero tudo isso. Então, esse negócio é para mim. Então, nisso eu passo segurança para ela, eu mostro inovação para ela, eu mostro conexão para ela, eu mostro evolução, significado, tudo isso, todas as necessidades básicas do ser humano, as 6 necessidades básicas, que eu ainda vou fazer um treinamento sobre isso, tá? Que é do Tony Robbins. As 6 necessidades básicas do ser humano, eu passo para, assim, meu fechamento de uma forma intuitiva eu fazia e eu comecei a ver, pô, mas o que diferencia, né? E é isso, é você estar com sangue nos olhos falando exatamente dessa forma. Beleza? Tá sendo gravado sim, Egon. Gente, eu coloquei assim de uma forma espontânea para vocês. Isso depende muito, vocês têm que se apropriar disso, né? Dessas argumentações. E vocês têm que fazer do jeitinho de vocês. E na ordem, no jeito, sem script, mas assim, pegando a ideia, a essência, botar o jeito de vocês com o fundo de pano, o pano de fundo das crenças de vocês, né? Das crenças positivas, porque você vai emanar isso, né? E você transmitir isso do seu jeito espontaneamente para que você feche o máximo de pessoas possíveis. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Depois vocês me contam, tá? Depois vocês me contam. Se vocês utilizaram isso e se melhorou aí o fechamento de vocês, porque eu vejo que o fechamento é o grande calcanhar de Aquiles das pessoas, né? Não é tanto o convidar, o apresentar e tudo mais, eu vejo que é mais fechamento, assim. Então é isso, people. Espero que tenham aprendido alguma coisa, que a gente tenha ajudado. Tenho certeza que no treinamento das cores aí vocês se identificaram muito e vocês já conseguiram identificar os prospectos e os futuros prospectos de vocês. E isso também vai ajudar demais em todas as etapas que a gente tem que cumprir, que são simples, mas não necessariamente super fáceis. Depende do quanto você já domina aquilo, do quanto você já pratica aquilo e do quanto você tá afinco aí para superar suas crenças limitantes. Beleza? Então, ó, modelando, eu sempre digo que modelagem é um dos segredos do sucesso, segundo Tony Robbins, né? Modelando nosso mestre aí, Big Boss, o meu queridíssimo Renan Bastos. Dei um alô, então, aqui no chat, para a gente depois dar uma marquetada no Instagram, porque é importante isso também, tá, pessoal? Entendam isso. E que bom que curtiram, fico bem feliz. Bora, 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 bora. Bora dominar o mundo e vamos sempre crescendo, sempre se desenvolvendo, ajudando as pessoas, ganhando muito din-din, vivendo a vida que a gente deseja e bora dominar o mundo. Fechou? Um beijo grande, beijo, 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 beijo. Amo vocês e até a próxima.